Pessoal, mais um vídeo diretamente aqui da Arcitec para vocês. Ao meu lado, Fábio, engenheiro de soluções na Viave. Ao meu outro lado, Rafael Rachid, engenheiro de telecomunicações aqui na Arcitec. No vídeo de hoje, nós vamos gravar sobre um equipamento que ele é responsável para dizer se a fibra está apta ou não para receber um DWDM. Então, se você é um provedor, uma operadora, um engenheiro, um curioso da área, está pensando em começar com DWDM, esse vídeo é para você. Já deixa o like, se inscreve no canal. Todos os produtos que nós vamos mostrar no vídeo de hoje, nos demais vídeos que nós mostramos da Viave, vocês encontram aqui na Arcitec. Temos um QR Code na tela e também um link aqui na descrição do vídeo. Perfeito? Bora lá, podemos começar, Rachid? Pode, tudo seu, Fabião. PMD CD é com você. Não, legal. A brincadeira é porque assim, ó, PMD CD, todo mundo fala, Rachid conhece tudo que é de ar. É o equipamento que eu menos usei na minha vida é PMD CD. O cara que mais usa é ele, não sou eu, não. Não, mas é bastante interessante, porque assim, é como vocês falaram, caracterizar a fibra. Se nós olharmos a caracterização da fibra, basicamente a gente só, muitas vezes o pessoal pensa, o que é uma caracterização da fibra? Ela vai desde o processo que nós temos da limpeza da inspeção de fibra, que vocês já falaram, até a medição do OTDR. Então ele tem esses passos ou esses procedimentos, até o PMD. E por que caracterizar a fibra? Até hoje a gente tem N modelos de fibra, nós temos N idade das fibras instaladas, a gente tem fibras instaladas há anos, anos 90. E muitos anos, poucos anos e muitos anos, e tudo isso faz com que cada vez mais a rede ela vem crescendo em termos de velocidade, de banda. Nós estávamos falando de 1 GB, estamos falando de 10, acho que teve uma outra live que o Fábio Martins, que é o nosso colega, falando de 400, 800 GB. E como eu vou transportar essa velocidade nessas fibras? Será que essas fibras, as antigas, vão suportar essas velocidades? Será que, não processos, mas efeitos que a fibra tem, como polarização modal, que é o PMD, ou a dispersão cromática, que é o CD, que eu vou explicar um pouquinho rapidamente do que é cada uma dessas daqui. Será que vai impactar no meu serviço final? Então, tudo isso faz com que eu tenha que caracterizar minha fibra. Eu tenho que fazer com que ela esteja apta a velocidades. E se ela não estar apta a uma velocidade, até qual velocidade eu posso suportar nessa fibra? Então esse é a grande jogada, ou é o grande ponto do PMD, do CD, da caracterização da fibra, que é você determinar desde a limpeza dos conectores, passando pelo OTDR, verificando perdas de sinais, ou seja, com o power meter, fonte de luz, até a medição, o ORL e o IL, que é a perda de inserção e a refletância, o Optical Return Loss, desculpa, e o PMD e o CD, e o chamado também AP, que é o perfil de atenuação, porque a gente sabe que a fibra, ela tem um perfil de atenuação, dependendo de determinados lambdas, ela tem mais ou menos atenuação. Então, a gente tem a curva padrão de uma fibra ótica, onde você tem o seu pico d'água e todo o processo dentro dessa fibra ótica. Então, o PMD-CD, ou a que a gente vira a caracterização, são esses passos que a gente tem que ter. Então, por isso da importância de medição desse tipo com esse equipamento. E assim, grosso modo, o que seria o CD, por exemplo, a dispersão cromática? Grosso modo, eu tenho, de novo, a gente tem frequências. Frequências são luz, ou diferentes frequências, diferentes luzes ali. Então,
muitas vezes, o que vai acontecer? Eu tenho um lambda que está com uma determinada frequência. Imagine o seguinte, que você tem vários ciclistas. Você tem vários ciclistas. Os ciclistas, eles no final da competição, eles vão chegar juntos? Não. Muito difícil. A não ser que tenha um cara que todos têm o mesmo pace ali, né, os mesmos passos. Mas não, o que vai acontecer? Vai acontecer que os mesmos ciclistas saem da largada e vai chegar um aqui, outro aqui, então vai chegar vários. Isso faz com que o quê? O meu sinal, o meu lambda, é a mesma coisa. Eu tenho várias luzes aqui. Ele vai chegar espaçado. Então imagine o seguinte, que eu tenho um lambda aqui e tenho um bit 0 e 1. Aí ele chega espaçado. O outro bit vai chegar espaçado. O que vai acontecer? Vai ter uma interferência de um sinal com o outro. Então a dispersão cromática, muitas vezes ela é medida para exatamente você evitar alguns problemas, como por exemplo também, não só a gente explorou num outro vídeo o OSA, né, de alinhamento de canal, mas você vê que são efeitos da fibra ótica, né? Como que eu corrijo isso? Muitas vezes existe fibras que fazem essa correção, né, que conseguem corrigir esse ponto. E o PMD? O PMD ele tem um princípio muito parecido também de alargamento do meu sinal, só que ele tem a sua polarização, né? Então ele vai, o sinal ele vai virando, né? Ele vai girando e vai fazendo com que o eixo XY ele mude e faz com que também, de certa forma, alargue o seu sinal. Isso gera também a relação sinal-ruído, tudo. Hoje, existem compensadores disso também. Muitas vezes os equipamentos WDM, os equipamentos fazem essa correção, né? Mas geralmente ainda é importante esse tipo de medição. Exatamente para você falar, olha, eu consigo caracterizar essa fibra e essa fibra vai chegar no meu 400 GB. Então eu posso colocar, como o Rachid comentou, um canal de 400 GB DWDM ali que eu, de olho fechado, vai passar sem problema, né? Então são medições nas quais o PMD e o CD, juntamente com o TDR, com o kit de limpeza, né, faz esses procedimentos para que nós possamos ter a melhor forma e a melhor taxa na fibra ótica. E como que é feito, né? Basicamente a gente trabalha num teste onde eu tenho o PMD em uma ponta e tenho uma fonte para poder fazer a injeção e ele poder realizar a medida. Isso aqui nada mais é do que uma fonte, onde eu seleciono aqui os meus modos. Então, se eu quero PMD, se eu quero CD ou se eu quero perfil de atenuação, né? E ligo, no caso, a fonte. E com esse equipamento ele coleta as informações e faz a medição do PMD-CD. Então, se ele tiver, né, aí o equipamento ele tem algumas tabelas, né, de limiares de PMD-CD que faz e velocidades. Então, dependendo da velocidade que eu quero, eu quero testar um 40 GB. Eu tenho uma tabelinha onde ele mostra o mínimo valor do PMD e o mínimo valor do CD. E aí, a partir daí, eu consigo caracterizar minha fibra e aprovar essa fibra de acordo com a velocidade. Como a gente comentou, né, então nós temos o módulo PMD, CD, né, no caso de caracterização, PMD, CD e AP, que ele é composto, no caso, da fonte, né, em uma das extremidades. Então a gente faz o que a gente chama de span. Então o span é o ponto, né, a fibra, então onde nós colocamos em um lado, no lado A ou B, a fonte, e do lado, na outra extremidade, o PMD-CD que vai realizar ou vai fazer a medição. Rapidamente, se nós olharmos aqui, eu tenho a opção, né, das 3 medições, que é o PMD, CD e o AP, né, e nessas 3 medições, uma vez que eu selecionado aqui, que pode ser tanto no MTS 6000 quanto no ONO 800, ele me abre a tela, né, no caso de resultados. E se for na parte de setup, basicamente eu vou configurar
todas as informações. A banda que eu quero medir, então, por exemplo, banda C, L e S, ou seja, todas as bandas do espectro que eu quero medir, né? O tipo de aquisição, automática ou manual, né? Alta definição, e um ponto que o equipamento nos permite é exatamente dentro de alarmes a taxa que eu quero testar. Então, para cada uma das taxas, por exemplo, 100 GB, 10 GB Ethernet, ou 100 GB, né, coerente, então a cada uma ela me dá um coeficiente de PMD. Então esse coeficiente de PMD ou de CD, ele vai de acordo com a taxa que eu seleciono. Quanto maior a taxa, mais crítico ele é. Então eu seleciono aqui os pontos e faz com que, no momento que eu faça a medição, então eu vou aqui no Result, né, ele vai me mostrar, né, uma distribuição das medições do PMD, né, e vai me dar o valor, no caso do PMD, em picosegundos, e de acordo com o alarme ou o threshold que eu coloco, o limiar que eu coloque, né, ele vai me dar esse passa-falha. Então, em termos de medição, ele te dá um resultado já previamente, com o passa-falha, de acordo com você colocar aí a velocidade, e realiza tanto no PMD, quanto na parte do CD, que ele vai dar, no caso, a dispersão cromática ao longo de uma determinada frequência, né, de lambda, e o AP também, que dependendo da sua banda, ele vai te dar o perfil de atenuação, quantos dB por km está se gerando em cada um dos lambdas que eu estou medindo. Complementando o que o Fabião falou, no caso do CD, são as bobinas de módulo de dispersão cromática. Só que isso a gente usava muito nos modos não coerentes, né? 10 GB. Então, por exemplo, quando você tinha as lâminas de 10 GB no DW, até gostei, de novo, você tem umas boas explicações. Eu gostei dos ciclistas e gostei da outra lá. Quando ela chega, a bobina, ela tem um PS, pulsos segundos, ao contrário. Exato. Que é o que a gente olha aqui. Se a gente olhar nesse cara aqui, ó, na hora que nós vamos no CD, a gente vai olhar os pulsos segundos. E aí ela faz o quê? Em vez dela fazer o alongamento, ela faz o encolhimento de novo da onda. Ou seja, ela faz os ciclistas, como um semáforo, chegar todo mundo e entrar pro demux de novo, todo mundo junto. Então a bobina ficava sempre na recepção. Então de A para B você tinha uma bobina em B, de B para A você tinha uma bobina em A. Então você chegava com a fibra DO, entrava nela, saía dela. E ela tinha que ser no mesmo tamanho, isso não te lembra nada, Thalisson? No mesmo tamanho do seu enlace. Live de WDM. Lembrou? Que alguém ficou 3 dias na sua orelha? Caiu a ficha? Lembrei. Aquilo é uma bobina de dispersão cromática. Aquela bobina que eu medi naquele dia com a TDR à noite lá na live é uma bobina de 50 km. Por quê? Era uma bobina para um enlace de 50 km. Não, aquela era de 50 km. Então, por exemplo, você tinha um enlace de 50 km, você tinha que ter uma bobina de 50, porque ela ia compensar os 50 km de dispersão com os 50 km de compensação. É uma bobina que geralmente ela é feita de fibra G612, que é uma fibra que ela tem a propriedade, em vez de alargar, ela vai encurtando, porque ela vai trazendo todo mundo de novo com a qualidade. Que o Rashid traz umas referências aqui pra nós, que a gente quer umas treta internas. Essa durou 3 dias. Durou 3 dias, até mais, pô. Ele não pode falar muito que hoje ele tá no concorrente. Mas é isso aí. Então você tem algumas alternativas, né? Que é a bobina, né, esse compensador, né, no caso na parte elétrica, principalmente do PMD, tem esses compensadores, mas ainda assim é necessário, né, faz-se necessário essa caracterização. Ainda mais que cada vez mais hoje a gente está falando de elástico de 800, eu estou testando 1.2 tera, 1.6. Então, cada vez mais a gente está falando de velocidades maiores. E não só no backbone, a gente está falando no lado cliente, ou seja, no lado que eu vou conectar o roteador. O roteador, o Fábio Martins hoje já está falando, né, como ele falou, de 400, de 800, já está indo para o lado não de transporte, mas o lado do acesso do cliente, né, do roteador. Então, isso
cada vez mais a medição do PMD e o CD ele é importante. Porque todo mundo acha, Thaleson, que é só você espetar a fibra. Num DW, quando a gente, especialmente eu, o Ednir, que é meu diretor de serviços, e a gente discute, especialmente com o time de pré-sales, muitas vezes, o cliente não quer pagar um projeto de DW. Projeto de DW, eu não vou lá, vou ficar meia hora conversando com ele, tomar um café. Não, eu vou lá, vou medir com um PM, um CD, para ver se a fibra que ele escolheu tem a polarização. Em fibra muito velhas, tipo dos anos 90, 99, 2000, são fibras que não passam sinais com 400 GB, mas nem por decreto. Porque são fibras standard de C G652, pico d'água alto, já tem muita emenda velha, o eixo dela é descentralizado, então você não tem um eixo centralizado, então você tem muita coisa que não funciona. Quem vai falar isso? Esse cara. Então o pessoal acha que assim, fazer um projeto de DWDM é só ir lá, lançar a fibra e pôr os equipamentos na ponta. Não. Às vezes envolve muita coisa, swap de rede. Muitas vezes você faz swap com operadoras, como a Embratel, por exemplo, que tem uma rede muito antiga e grande no Brasil, muitas vezes tem que ir lá caracterizar se não for um canal, se for uma fibra apagada. Porque você tem que ver se aquela fibra, como está as alternações de emenda, o TDR. Como o Fabião falou, é uma sequência. Começa o CD, a caracterização começa limpando o conector, passando ao TDR, de preferência fazendo TrueBD, que você vai ver o IL e RL dos dois lados. Você vai depois para o PM e depois para o CD. Aí você caracterizou literalmente o fio. Você vai ver se a saúde daquele cabo vai poder atender a necessidade de um 400 GB, de um 200 GB, ou até mesmo só de um 100 GB. Entendeu? O CD ainda vai, que hoje os modos CFP2 compensam o CD dentro dele. Mas o PM não tem muita coisa que compensa corretamente. E aí é onde entra a caracterização afim. E esse equipamento ele é disponível hoje aqui na Arcitec. Sim, tanto para venda como para locação. Locação também. Sim. Locação especialmente, porque esse é carinho. Aí é tudo também, né? São envolvidos tecnologia e, obviamente, demanda, né? Ou seja, quanto menos equipamento, mais caro ele é em termos de desenvolvimento, né? Então, ele requer um desenvolvimento alto e tem uma demanda específica, né? Então acaba sendo que tem um valor agregado aí maior comparado a um OTDR e entre outros equipamentos. O PMD-CD, para você ter ideia, o módulo que vai dentro do MTS 6000 ou do OnAdvisor, a fonte ela não é feita nem na França, ela é feita na Alemanha, na fábrica da Alemanha. Apesar de ser um dispositivo óptico, não está ligado à fábrica de Saint-Étienne, está ligado à fábrica da Alemanha, pra você ter ideia. Com a complexidade que é a eletrônica de um processo. Então, pessoal, muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Fábio, mais uma vez, cara, obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade, esse bate-papo, esses ensinamentos. Rashid também, por ceder o espaço, nos convidar, né, proporcionar esse encontro aqui para vocês. Mais uma aula aqui, cara, da Viave, aqui com o Rashid, aqui na Arcitec. Para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área, tá? Obrigadão você que assistiu até aqui. Você já sabe, para fazer seu projeto de WDM ou qualquer projeto que envolva instrumentos de medições, opte por Viave. E Viave você encontra aqui na Arcitec. Tem um QR Code na tela, também um link aqui na descrição do vídeo para você acessar. Tá bom? Um abraço aí no coração de vocês e até a próxima.